Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para mais um vídeo com Cobori e Ricardo Marcílio falando sobre a situação econômica na Argentina. Como vai a Argentina? É porque as informações que eu li, elas são conflitantes, depende de quem tá falando. Tem uma galera que fala que vai bem, as coisas, apesar de... parece que os índices estão melhorando, não sei o que, tem uma outra galera que fala, porra, mas a galera tá passando um sufoco e tudo mais. Como é que vai a Argentina? Eles acabaram de atravessar uma grande crise política esses dias agora, né? Porque um dos tópicos que são muito contraditórios do governo Milei é justamente a assistência social. Que o Plano Motosserra cortou uma série de assistências sociais, inclusive o reajuste para aposentados e pensionistas. Nesse final de semana agora, ou na sexta-feira, a gente teve a aprovação na Argentina de um reajuste das aposentadorias e das pensões. Inclusive a própria situação, o partido do Milei e também do Macri, né? Que perceberam que iam perder a votação, eles boicotaram o processo. O Milei tá acusando a Victoria Villarruel, que é a sua vice, de ser uma vendida, porque ela participou também da votação. Aí ela tá acusando a Patrícia Bullrich, que é a ministra da Segurança, falando, não, mas você deveria ter contido. Enfim, uma grande guerra ali. Por quê? Porque o Milei, de novo, né, economia mais que o Cobori, mas quando você pega os dados macroeconômicos, realmente a inflação reduziu, você tem uma melhoria da bolsa de valores, os dados macroeconômicos eles estão bons. Mas quando você analisa na qualidade de vida, principalmente da população mais vulnerável, aí que tá o problema. Seja nos programas assistencialistas, seja na questão dos pensionistas, e acho que essa briga que a população, principalmente mais idosa, teve para ter um reajuste do poder de compra para uma população tão vulnerável, acho que mostra só, né, como economicamente dados macroeconômicos bons, mas socialmente ainda há muitos problemas para a população mais vulnerável. Pelo que o Ricardo falou aqui, a Argentina optou pelo caminho neoliberal, né? Eles cortou a questão do gasto do Estado, do assistencialismo, e ela espera que naturalmente a indústria e as empresas da Argentina vão suprir essa necessidade da população, né? Abrir o mercado, certo? Para que produtos venham de fora, para tentar suprir também a necessidade dos argentinos. O que é um grande problema, porque se você abre o seu mercado para itens vindos de fora, de uma maneira não planejada, apenas por ideologia, sem um planejamento de como esse processo vai acontecer, planejamento no sentido assim, pessoal, de entender como as coisas vão vir e como elas vão se pagar dentro do seu estado. Porque quando você importa as coisas de fora, você tá pegando e demandando dólar. O que é isso? Todas as coisas que você compra vai ser em dólar. Então, nessa comparação, você tem que pagar mais dólar por exterior e menos dólar você vai ter dentro do seu país. Porque o dólar está saindo a partir dos produtos que a sua população consome. E isso é um grande problema, né? Porque você abre sua economia, destrói a pouca indústria que já tem, porque uma indústria em um país subdesenvolvido, ela não está com os melhores produtos, vamos dizer assim. Ela está com os produtos medianos ou até mesmo de baixa qualidade. Você precisa de uma reserva de mercado para desenvolver a sua indústria interna. Foi assim que os Estados Unidos se desenvolveu, foi assim que a China se desenvolveu agora. Um exemplo disso é que em 2002, 2003, nós brasileiros colocávamos que produtos chineses eram produtos de baixa qualidade, né? Eram produtos descartáveis. Hoje em dia, produtos chineses são de altíssima qualidade e também de altíssima tecnologia. Esse desenvolvimento que a China teve em 20 anos, vamos dizer assim, é graças a você conseguir proteger suas indústrias para o mercado interno e conseguir exportar o que você produz com uma balança comercial positiva. Entende? Essa é a ideia. Essa é a ideia para se desenvolver o país. Você pode... esse processo é um processo complexo, em que a forma mais rápida de se fazer isso, que a China fez também, foi trazer produtos externos, foi trazer empresas externas com tecnologia para produzir dentro do seu território. Em troca disso, explorar a mão de obra, né? Explorar a mão de obra interna chinesa, que é muito produtiva e muito barata. Em troca disso, você internaliza a tecnologia dessas fábricas. E daí vem a troca, né? Você disponibiliza seu território, sua mão de obra, para que as empresas venham produzir. Em troca disso, elas tornam o seu país mais tecnológico, com transferência de tecnologia. Os capitalistas, os burgueses, vamos dizer assim, os donos de indústrias, eles vão estar dentro do país assimilando essa tecnologia, e essa tecnologia fica dentro do país. O Brasil, quando abre
o seu mercado consumidor para carros da Chevrolet, da Volkswagen, ela não internaliza a tecnologia. As empresas só vêm de fora para montar aqui dentro. Então, no máximo, o que o Brasil consegue ganhar é o emprego da sua população, mas não a tecnologia de construir o carro. A tecnologia de construir o carro continua na fabricação das peças lá nos países sedes. Vocês entendem que tem que existir uma troca maior do que a do Brasil? O Milei nem faz isso. O Milei, o que ele faz? Ele só abre a sua economia para as empresas externas. E ao abrir a sua economia para empresas de fora, para multinacionais, elas vêm, exploram o mercado consumidor, demandando o dólar, demandando o dólar do país, e as exportações da Argentina não conseguem abater esse gap, esse delta, essa variação que fica entre a importação e a exportação. E isso é um problema, né? Isso é um grande problema, principalmente para a população mais pobre, porque inevitavelmente os preços crescem, a demanda de dólar aumenta, os juros aumentam, o valor do dinheiro aumenta, o que faz com que as pessoas que têm dinheiro e têm dinheiro na taxa de juros, elas ganhem com isso, preservando o seu capital já existente, enquanto as pessoas que não têm acesso a esse montante de dinheiro prévio, eles têm a sua renda corroída pela inflação, né? Então, essa é a ideia. Como diria Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. É mais ou menos o que o Ricardo falou. Você tem dados macroeconômicos muito bons, mas os ajustes geralmente são feitos nas classes mais pobres. E esse é um problema social, né? É fácil acabar com a inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Então elas param de comer, param de ter inflação de alimentos, né? No limite, é isso que a taxa de juros faz. Quando você aumenta a taxa de juros, você está fazendo. Você está tirando uma parcela da população do consumo, está tirando uma parcela da população do emprego. E o que é inflação? Como tudo, oferta e demanda. Você tem a mesma quantidade de oferta. Quando você aumenta a demanda e se não aumenta a sua capacidade de ofertar, você gera um desequilíbrio no preço. Mais gente comprando do que produz para ser ofertado, o preço de equilíbrio sobe. Sei lá, eu sempre dou exemplo meio tosco, né? Você tem 10 quilos de arroz e 10 pessoas querem comprar o arroz. E 10 reais. O preço do quilo de arroz vai ser R$1, o preço de equilíbrio, né? Se você não aumentar a produção de arroz, continuar 10 quilos de arroz, e você agora jogar R$20 na economia, o preço de equilíbrio vai passar para R$22 cada quilo, né? Então, no limite, a inflação é isso. Você aumentou muito o consumo, a demanda, e você não aumentou a capacidade de ofertar. Tem uma pressão sobre o preço de equilíbrio sobe, aumenta a taxa de inflação, tá? O que a taxa de juros faz? Porque a taxa de juros, ela só atua sobre a demanda. Ela atua sobre a oferta de forma perversa, porque quando eu aumento a taxa de juros, eu estou aumentando o custo de capital, as empresas que iam investir em aumentar a capacidade de oferta não vão investir, porque ficou mais caro aumentar a capacidade de oferta, e também porque a política monetária está dando sinal que vai esfriar a demanda. Por que eu vou produzir mais se não vai ter demanda? Então, o Brasil está nesse ciclo há muito tempo. Eu não aumento a minha capacidade de ofertar. Isso é muito louco, né? Por isso que apenas aumentar a taxa de juros é algo muito perverso. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você esfria a produção econômica, ou seja, quem queria investir não consegue mais investir por causa do custo do dinheiro, certo? Ao mesmo tempo em que você reduz a capacidade de compra do indivíduo. Então você vai ter menos produtos para serem comprados e em contrapartida você também... Não em contrapartida, né? Na mesma toada, você vai ter também a menos capacidade da população comprar, da população mais pobre comprar, da classe média baixa comprar. Entende? Então, você atua em duas frentes na questão da concentração de renda muito poderosa. Você diminui a quantidade de produtos ofertados e você também diminui a capacidade da população comprar. E isso causa pobreza, né? Essa é a definição de pobreza. Você diminui a capacidade de consumo da classe mais pobre. Enquanto, olha só, enquanto esse mesmo processo aumenta a quantidade de dinheiro no 1% mais rico, que é quem detém dinheiro para investir na taxa de juros. Então, vamos supor assim, quem tem 1 milhão investido na taxa de juros, 15% ao ano, vai ser R$150 mil a mais no final do ano. E quem não tem dinheiro para investir na taxa de juros, o produto vai custar 15% a mais no final do ano, mais caro. Então, o dinheiro que eu tenho agora compra menos do que eu comprava um ano atrás. E o dinheiro que eu tenho... E aquele que tem capital conservou o seu valor, o valor do seu dinheiro no futuro. A única coisa que aconteceu aí foi a distância entre o mais pobre e o mais rico aumentou, né? Então, essa dinâmica ela aprofunda cada vez mais as diferenças sociais.
economia e eu fico só tentando controlar a demanda, né? E controlar a demanda, quando você aumenta a taxa de juros, é tirar uma parcela da população do consumo. Simplificando, eu aumentei a taxa de juros falando que, uma parcela aqui vai comer menos, uma parcela vai perder o emprego, porque a atividade econômica gera desemprego, por isso tem o trade-off entre inflação e desemprego. Então o aumento da taxa de juros no limite é exatamente isso que eu te falei, é tirar a pessoa do consumo. Isso que eu tô falando, é fácil você acabar com a inflação, mata 20 milhões de pessoas, você não vai ter inflação. A taxa de juros que ela faz é isso, é manter quem já consome e quem já tem poder econômico consumindo, porque você está comendo menos. Eu tô comendo menos porque eu tô tentando ficar mais Mas você tá querendo ficar mais bonitinho. Mas quando a taxa de juros era 2%, agora é 15%, de lá pra cá você parou de comer? Não. Você tá comendo pior? Não. Quem tá fazendo isso é a classe mais pobre. Porque quem já é rico, quem já tem acesso ao consumo, tem uma alimentação de qualidade, tem um acesso a lazer, acesso à cultura, não muda nada. Muito pelo contrário, quem tem capital, melhora, porque agora eu tenho uma taxa de juros melhor para remunerar meu capital. Quando eu aumento a taxa de juros, o que eu estou fazendo é tirando a parcela mais pobre do consumo. Eu estou diminuindo o poder de consumo deles, estou falando para eles comer menos, estou falando que se ele quisesse trocar aquele carro, não vai mais trocar, porque a taxa de juros está mais alta. Se ele quisesse trocar aquela geladeira, ele não vai trocar. Se ele quisesse ir para uma casa melhor, com um aluguel um pouquinho mais caro, ele não vai, porque a taxa de juros está mais alta, eu vou esfriar a atividade econômica e ele vai ou ficar na situação que ele está, ou ele vai ficar mais pobre. Ele vai consumir menos. É isso que a taxa de juros faz. Então, o que o Ricardo falou é exatamente isso que está acontecendo na Argentina. Puta plano, corta aqui, cai tudo nas costas dos mais pobres. Por isso que tem um aumento de insatisfação social na economia. Com certeza, quem já é rico lá deve estar feliz com os índices macroeconômicos. Mas a população como um todo está feliz? Melhorou a situação dela? Não melhorou nada, só piorou. Entendi. Você falou que o Brasil tá nesse ciclo aí, a gente mexe nos juros o tempo inteiro, mas mexe... Bom, posso estar falando grande merda aqui, né? Vocês que são especialistas. Mas por que tu quer dizer com a gente tá preso nesse ciclo há muito tempo? Porque a gente não produz mais? É porque a nossa economia não é dinâmica. Primeiro que a gente desindustrializou o país desde a década de 90. A gente adotou a cartilha, o Conselho de Washington, a cartilha do FMI, e a gente simplesmente... Quando ele fala que nossa economia não é dinâmica, ele fala o seguinte, é que nós demoramos mais para poder adequar o consumo à capacidade de oferta da indústria. Entenda uma coisa, quando a pessoa ganha dinheiro, ela vai querer consumir mais. Então a indústria, ela tem que sentir essa demanda por mais produtos e ela vai produzir mais, certo? A nossa economia não é dinâmica. Então, quando o cara vai consumir mais, não tem produto para consumir. Então, os preços sobem até que a indústria consiga repor essa diferença. Todo país, a indústria não é tão dinâmica assim. Sempre tem uma pequena inflação e no final a indústria repõe essa falta de produtos. Praticamente todo o país é assim. Só que o Brasil, antes de acontecer esse processo, ele aumenta a taxa de juros. Isso torna a nossa economia menos dinâmica ainda. Desindustrializou o país, né? O Plano Real ajudou a desindustrializar o país também. Quem começou foi o Collor, mas o Plano Real ajudou porque a gente controlou a inflação, mas o remédio foi muito amargo. Porque para controlar a inflação, a gente teve que controlar a taxa de câmbio até 99, e a gente controlou a taxa de câmbio com taxa de juros muito altas. Então, taxa de juros muito alta. E com a taxa de juros muito alta? Chegou a 40% na época depois do pós-Plano Real, né? E até hoje, 15% é uma taxa de juros muito alta. Então, a taxa de juros muito alta, ela inibe o investimento. Então o Brasil já vinha se desindustrializando, ele continuou se desindustrializando. Você não tem fontes de financiamento para industrializar o país, né? O BNDES sempre com um papel um pouco mais tímido, sem caixa, porque quem injeta dinheiro no BNDES é o Tesouro Nacional, né? Não tem caixa, o Brasil se desindustrializou. Então a gente não tem uma economia dinâmica. O que é uma economia dinâmica? Tem uma grande base instalada onde você pode aumentar a sua capacidade ociosa de ofertar bens e produtos muito rapidamente. Mesmo as economias que são dinâmicas, sempre a demanda vai aumentar numa velocidade muito maior do que a capacidade de ofertar. Então você vai aumentar a demanda, vai passar um tempo, você consegue aumentar. Quando a economia é dinâmica. Como a nossa economia não é dinâmica, aumentou a demanda, a gente não aumenta a nossa capacidade de ofertar, porque a nossa economia já é muito desindustrializada, não tem um dinamismo na nossa economia. Então se você não der um tempo para os empresários investirem em capacidade de ofertar, de produzir, né, você não consegue elevar a sua capacidade de oferta. Então, aumenta a demanda e aumenta a taxa de juros. Aí o que eu faço? Quem está aqui na oferta não vai investir em aumento de capacidade de produção, de ociosa, e quem está demandando vai diminuir a demanda. Então eu fico o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Aumenta a demanda, diminui a demanda, aumenta a demanda. E a economia não cresce em capacidade de ofertar. E o país não anda, né? O país não anda, você não tem desenvolvimento, você não tem indústrias mais prósperas, você não tem um mercado consumidor que tem capacidade de compra, porque quanto mais você aumenta a demanda e você supre ela, o seu país ele demanda mais produtos. Isso torna uma economia mais forte, né? E você mata isso logo na raiz, em nome de uma elite, né? Uma elite financeira que é muito preguiçosa para entender que se você desenvolver um mercado interno, você tem um país mais poderoso e por si só ela também fica mais poderosa. Entende? Então é uma elite muito covarde, né? Porque ela sequestra a população brasileira para os seus recursos próprios e o mais importante do que ela crescer, ela é manter o pobre mais pobre. Esse é o problema da elite brasileira. O problema não é existir uma elite,
Porque elite vão existir em várias circunstâncias, né? Você vai ter uma elite do esporte, você vai ter uma elite financeira, você vai ter uma elite política, você vai ter uma elite intelectual. Então as elites existem, né? A questão é, a nossa elite financeira, ela é tão covarde que ela prefere não crescer para poder deixar a população brasileira cada dia mais pobre. Isso é revoltante. Estruturalmente, dá um tempo maior para essa capacidade de ofertar aumentar. E a nossa política monetária é proibitiva. Por quê? Porque algum iluminado pegou o sendo a média de taxa de inflação de 4% e baixou para 3%. Era 4 com a banda de 2, podia oscilar de 2 a 6. Aí baixou o sendo a média de 4 para 3 e a banda de 1,5, agora só de 1,5 a 4,5. A economia não mudou nada estruturalmente para ter feito isso. Quando eu falo iluminado, é iluminado mesmo, tá? Se você pegar a história, o Ilan Goldfang, que foi do Banco Central do Temer, que perguntaram para ele num congresso desse por que tinha baixado a média de 4 para 3, ele não soube responder. Ele falou, porque na Colômbia e no Chile é assim. Porque interessou alguém, né? Interessou alguém. Essa economia ela tá muito elástica, tá muito dinâmica. Eu acho que ela tem que ficar um pouco mais retraída. Já baixou. Por isso que a minha crítica ao governo atual é por que não voltou essa meta, esse centro da meta para 4? Se o centro da meta tivesse voltado para 4. Eu não acho que só isso resolva, tá? Eu não acho que só isso resolva. Eu acho que você, primeiro, tirar o teto de gastos, né? E também a gente precisa mudar esse governo, né? Porque nem sempre foi assim com o teto de gastos. A Dilma mesmo não enfrentou o teto de gastos. O teto de gastos vem a partir do governo Temer. Então, o governo do PT já se mostrou incapaz e corrupto o suficiente para não fazer um país crescer. Certo? Então, primeiramente, tem que mudar o governo. A gente colocar uma outra pessoa, talvez um Ciro Gomes, que é o que eu acredito que tem a ideia mais próxima de chegar ao desenvolvimento esperado de um país, né? Você trocar esse governo e daí sim você acabar com o teto de gastos para você ter fôlego para poder investir na indústria. Então você vai ter um déficit no começo, né? E depois você vai conseguir isso lá na frente com aumento de produtividade. E a banda continuasse de 2, a economia não foi controlada com esse sendo a média de 4, não ia gerar nenhum risco hiperinflacionário no Brasil. A gente não estaria com a taxa de juros em 15%. E você mantendo a taxa de juros mais baixa durante um bom tempo, as empresas têm incentivo para aumentar a capacidade de produção, base instalada, industrializar o país, aumentar a capacidade de produzir, entendeu? Dá pra gente especular aqui o que seria uma taxa de juros boa? Cara, a gente tem uma taxa de juros real acima de 8%, né? Isso, a taxa Selic é 15%, a inflação está girando ali em torno de 5%, 5,5%. A gente está com a taxa de juros quase 10% real. Acho que só da Rússia é maior no mundo, né? A Rússia, mas também a Rússia está em guerra. Acho que é só a Turquia. A nossa é maior que da Rússia. Então, assim, o Brasil é o país mais arriscado do mundo. Eu brinquei esse dia. É mais arriscado que o Afeganistão? O Brasil não é. Por que a taxa de juros é a segunda maior taxa de juros do mundo? Não faz sentido. Aí a justificativa dos economistas liberais é porque a gente precisa manter um spread para a taxa de juros americana, né? Porque aí eu tenho um spread, um diferencial, eu mantenho os dólares aqui no Brasil. Porque se eu baixar os dólares vão embora, afeta a taxa de câmbio muito alta, impacta a inflação também. A desculpa deles é sempre essa, né? Então controla o fluxo de capitais. A China só cresceu porque controlou. Bretton Woods, o que foi Bretton Woods? Os 30 anos lá, que foi, inclusive, denominada a Era de Ouro do Capitalismo, né? De Bretton Woods, a reunião foi em 44, mas foi no pós-guerra, né? Então, de 45 até início da década de 70, 30 anos de chamada Era de Ouro do Capitalismo. O acordo de Bretton Woods era justamente essa, era não ter movimento de capitais especulativos, né? Os países do acordo de Bretton Woods ia ter uma taxa de câmbio quase que fixa, só poderia ter fluxo de capitais para a economia real. Então o Igor comprou esse microfone dos Estados Unidos, vai ter um fluxo de capitais, entendeu? Eu comprei o bonequinho lá da China, vai ter um fluxo de capitais. Obviamente a China não estava em Bretton Woods, mas iria ter um fluxo de capitais. Então era proibido o fluxo de capitais especulativos. Era só para transações comerciais mesmo, reais, né? Foi assim que eles fizeram o mundo crescer no pós-guerra e se reindustrializar e as nações se recuperarem na guerra, né? E aí acabou Bretton Woods, veio o Acordo de Plaza lá que ferraram o Japão e principalmente o Japão, né? Mas Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Aí você vê, Estados Unidos fez isso, China fez isso. O Brasil vai ser uma exceção? O Brasil não vai ser uma exceção. E hoje o Brasil adotou essa agenda de livre fluxo de capitais. A gente deveria ter alguma coisa regulatória que impedisse essa promiscuidade do capital financeiro. Porque se eu não tivesse livre fluxo de capitais, eu não precisaria usar tanta política monetária para manter o dólar dentro do Brasil. Então tem várias coisas que o Brasil continua fazendo errado, e se continuar fazendo errado vai ter sempre o mesmo resultado. Exato. Como diz Albert Einstein, né? A melhor definição de loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenha aberto sua mente para novas possibilidades aí. E a importância de você se politizar, né? Porque quanto mais você se politizar, mais você vai demandar da classe política e mais resultados você vai ter. Então, você vai demandar uma reforma, você vai demandar uma postura diferente na economia, e tudo isso reflete na realidade. Vocês verem, o importante é você enxergar como o sistema foi montado para beneficiar poucas pessoas em detrimento das outras, de muitos, né? Essa é a ideia. Espero que tenham gostado e até mais.